Satanás é extremamente habilidoso na arte da distração, sendo possivelmente a arma mais astuta e inesperada em seu arsenal, criada para desviar os cristãos de sua fé à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. Ele habilmente desvia nossa atenção de Jesus para preocupações menos importantes e passageiras deste mundo. Essa tática de distração explora nossas interações diárias e o conteúdo midiático que consumimos, incentivando o foco em materialismo, desejos pessoais e questões contemporâneas que podem dominar nossos pensamentos e tempo. Essas distrações podem ser tão cativantes e persistentes que reduzem nossa consciência espiritual e limitam nosso tempo para oração, leitura da palavra de Deus e outras práticas que fortalecem nosso relacionamento com Cristo. Acredito firmemente que podemos ser distraídos até mesmo para o inferno. É difícil para as pessoas aceitarem, mas quem disse que você tem tempo? Quem disse que ainda tem tempo nesta terra? Responda a essa pergunta. Você tem apenas uma vida, então por que desperdiçá-la? Sua eternidade está se aproximando, então por que não se preparar para isso? Independentemente do carro que você dirige, da casa em que mora, das roupas que veste ou do número de seguidores que possui no Instagram, em 100 anos outra pessoa estará vivendo na sua casa, seu carro estará enferrujando em algum lugar e ninguém visitará mais seu túmulo. Satanás sabe disso, e as pessoas pensam que ele virá com chifres vermelhos arrastando-as para o inferno, mas não, ele as distrairá diretamente para lá enquanto a vida passa. Essas distrações não apenas nos afastam de compromissos espirituais, mas também sutilmente remodelam nossas prioridades e valores, tornando-nos mais suscetíveis à separação espiritual. É crucial que os cristãos reconheçam essa tática e busquem ativamente maneiras de manter o foco no crescimento espiritual e nas verdades eternas da Palavra de Deus. Compreendendo a natureza dessas distrações e estabelecendo limites deliberados, podemos preservar nossa devoção e continuar nossa jornada no caminho estreito com total atenção. Vivemos em uma era dominada por distrações, onde os adolescentes passam uma parte significativa do dia em smartphones, principalmente em atividades de mídia social, streaming de vídeo, mensagens de texto e jogos. Jovens adultos e adultos dependem fortemente da tecnologia digital para interações sociais e profissionais, dedicando várias horas diárias ao uso de smartphones. Desde meados dos anos 2000, houve um aumento significativo nas indústrias de saúde e beleza, enquanto muitas pessoas se tornam distraídas com coisas que não importam, envelhecendo enquanto se concentram em telas e negligenciam aspectos importantes da vida espiritual. Hoje em dia, é praticamente impossível percorrer até mesmo uma curta distância sem deparar com alguma manifestação da obsessão contemporânea pela saúde e boa forma. Esta busca incessante pela eterna juventude e pela beleza é, em sua essência, uma fixação pela aparência. Tal preocupação com a vaidade desvia nossa atenção do crescimento espiritual e do desenvolvimento de um relacionamento mais próximo com Deus. A obsessão em alcançar corpos perfeitos, peles impecáveis e a necessidade constante de postar imagens nossas nas redes sociais desviam nosso foco do substancial para o superficial. Apesar dos esforços dedicados à preservação ou melhoria de nossa aparência física, nossos corpos são efêmeros e durarão apenas por um breve momento no tempo. Em contraste, nossas almas são eternas. É crucial lembrar que, embora cuidar de nosso bem-estar físico não seja intrinsecamente errado, isso não deve ocorrer às custas de negligenciar nossa saúde espiritual. Equilibrar nossas atividades físicas com nossas necessidades espirituais é essencial para garantir que nossos esforços e atenções mais profundas estejam alinhados com o que realmente importa na perspectiva eterna. As redes sociais e os telefones celulares são uma bênção em muitos aspectos. Eles nos permitem comunicar com nossos entes queridos, mesmo que estejam em estados ou continentes diferentes, o que é maravilhoso. No entanto, apesar de sua utilidade, os telefones celulares podem se tornar uma distração. Embora eu pessoalmente não use redes sociais, meus filhos e netos as têm, e eles me contam o quanto essas plataformas se tornaram parte integrante de suas vidas diárias. Muitas vezes, a última coisa que as pessoas fazem antes de dormir e a primeira ao acordar é verificar seus telefones ou navegar pelas redes sociais.
Isso nos leva a questionar se essas atividades se tornaram distrações que nos afastam de focar em Jesus. Atualmente, o mundo está repleto de distrações que tentam nos desviar do Senhor. Imagine quão diferente seria nosso relacionamento com Ele se dedicássemos metade do tempo que passamos nas redes sociais para orar ou ler Sua palavra. A essência da vida cristã é olhar para Jesus, desde o início até o fim. No entanto, entre o início e o fim dessa jornada espiritual, há inúmeras distrações que buscam roubar nossa atenção e amor por Cristo. Uma pessoa média passa cerca de 2 horas por dia nas redes sociais, e ainda encontra tempo para assistir TV ou seus programas de streaming favoritos. As distrações são reais. Não estou sugerindo que devemos abolir completamente o uso dessas plataformas ou assistir TV, mas quero levantar uma questão: será que perdemos nosso amor por Cristo? Para alguns de nós, pode ser necessário reconhecer que não estamos vivendo vidas que demonstram que Jesus Cristo é nosso primeiro amor. Precisamos ser honestos. Esta mensagem pode ser difícil de aceitar, mas é para nosso próprio bem. Nos últimos dias, a Bíblia nos alerta que haverá algo que nos afastará do amor por Deus. Em 2 Timóteo 3:4, é dito que as pessoas serão amantes dos prazeres em vez de amantes de Deus. O prazer, nesse sentido, é uma distração perigosa. Existem prazeres na fornicação, adultério, imoralidade sexual, semear discórdia, vingança, drogas e álcool. No entanto, como mencionado em 1 Timóteo 5:6, aqueles que vivem apenas para o prazer estão espiritualmente mortos, mesmo em vida. O prazer do pecado é fugaz e enganoso. Quando colocamos os desejos de nosso corpo físico acima das demandas do Espírito de Deus, estamos adotando a religião do prazer, o que nos afasta da verdadeira vida espiritual. De fato, a Bíblia estabelece claramente que as demandas do Espírito são opostas aos apetites da carne. Se escolhermos obedecer e estar em sujeição ao Espírito de Deus, então devemos também colocar nossos corpos sob sujeição. Não podemos satisfazer os desejos da carne e agradar a Deus ao mesmo tempo. Ao priorizarmos os desejos desenfreados da carne e darmos mais atenção a eles, estamos, na verdade, praticando a religião do prazer. Isso ocorre porque a única linguagem que nossa carne entende e com a qual se satisfaz é o prazer. No entanto, como mencionado em 1 Timóteo 5:6, viver em busca incessante de prazeres excessivos, luxos e indulgências é espiritualmente prejudicial. Esta passagem sugere que a busca desenfreada pelo prazer leva à morte espiritual, mesmo enquanto estamos vivos. Antes de mencionar isso a Timóteo, Paulo estava destacando como isso é verdadeiro para as viúvas, que devem viver uma vida totalmente consagrada a Deus. Ele enfatizou que qualquer pessoa que se entregasse aos prazeres carnais estaria espiritualmente morta, mesmo enquanto estivesse viva. Isso não absolve de forma alguma os homens. Qualquer homem que se entregue à luxúria e à busca desenfreada pelo prazer também estará espiritualmente morto enquanto estiver vivo. O prazer, nesse contexto, é uma distração e, nos últimos dias, mais e mais pessoas serão seduzidas por prazeres pecaminosos. Como crentes, devemos continuar olhando constantemente para Jesus e evitar qualquer distração que tente desviar nosso olhar dele. Precisamos afastar tudo o que possa nos desviar de quem amamos e priorizar Deus sobre tudo. Em meio às muitas distrações desta vida, algumas pessoas são distraídas pelo dinheiro, outras pelo esporte, outras pela busca obsessiva por sua própria aparência. Precisamos nos concentrar no que realmente importa e não desperdiçar nossas vidas com coisas que são temporárias e passageiras. Uma das coisas mais fascinantes na Bíblia é a maneira como o mundo espiritual é dividido. Deus vê o mundo de forma diferente de nós. Onde quer que estejamos, há uma linha invisível reconhecida por Deus. Mesmo dentro das igrejas, incluindo aquelas que professam acreditar na Bíblia, existe uma divisão invisível que Deus vê, distinguindo as ovelhas dos cabritos. Haverá uma separação significativa, revelando lealdades verdadeiras. Muitos professam ser cristãos, mas suas ações podem não refletir as características genuínas das ovelhas, interna ou externamente. Dentro desses dois grupos, há 5 tipos de pessoas que não podem ser salvas.
O primeiro grupo inclui os incrédulos, aqueles que consideram a mensagem do Evangelho como tolice. Para eles, a ideia de salvação através da morte de Jesus na cruz parece absurda ou sem sentido. Isso ocorre porque vai contra a sabedoria mundana, que espera que o poder e a salvação venham através do triunfo e da força, não do sofrimento e da morte. Cristo veio à Terra de uma maneira humilde, contradizendo as expectativas humanas de grandeza e triunfo. Sua vinda destaca a vasta diferença entre a humildade divina e as expectativas humanas de poder e glória. Sim, Filipenses 2, 6 e 9 descreve de forma poderosa a humildade e exaltação de Jesus Cristo. Ele, sendo em forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus como algo a ser mantido a todo custo, mas esvaziou-se de sua reputação divina, assumindo a forma de servo e se humilhando até a morte, mesmo a morte de cruz. No entanto, Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome. Este trecho da Escritura nos lembra da incrível humildade de Cristo, que voluntariamente se esvaziou de sua glória divina para se tornar um de nós, a fim de nos redimir. Ele, que era igual a Deus, escolheu se tornar como um de nós, sujeitando-se às limitações humanas e experimentando até mesmo a morte em nosso lugar. Sua obediência até a morte foi o ato final de amor e sacrifício que nos ofereceu redenção e reconciliação com Deus. Quando refletimos sobre a conversa celestial sobre os pecados da humanidade, somos confrontados com a justiça de Deus e sua misericórdia. A humanidade, que pecou e continua a pecar, merece a punição de acordo com a justiça de Deus. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia e amor, providenciou uma propiciação para nossos pecados. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à Terra como o sacrifício perfeito e sem pecado. Ele se tornou a propiciação pelos nossos pecados, satisfazendo a justiça de Deus e proporcionando perdão e salvação a todos os que creem nele. Em sua morte na cruz, Jesus levou sobre si mesmo os nossos pecados, oferecendo-nos a oportunidade de sermos reconciliados com Deus. Portanto, através de Jesus Cristo, vemos a justiça e o amor de Deus manifestos de forma extraordinária. Ele é o justo juiz que exige a punição do pecado, mas também é o misericordioso Salvador que oferece perdão e vida eterna a todos os que se voltam para ele em arrependimento e fé. Em Cristo, encontramos a reconciliação perfeita entre a justiça e a misericórdia de Deus, e podemos receber a salvação que ele tão generosamente oferece. É verdade, como cristãos, muitas vezes destacamos que não há verdadeiro prazer no pecado, mas a realidade é que o pecado pode sim proporcionar prazer temporário e sedutor. Algumas pessoas não apenas se deleitam no pecado, mas também se tornam dependentes dele, colocando-o acima de tudo, inclusive de Deus. Para essas pessoas, o prazer do pecado se torna uma religião, um Deus que adoram e buscam incessantemente. O pecado se torna uma parte tão integral de suas vidas que é difícil abandoná-lo, mesmo sabendo que é contrário à vontade de Deus. A religião do prazer é intrinsecamente egoísta, levando as pessoas a colocarem seus desejos pecaminosos acima do bem-estar e do futuro de seus entes queridos. Vemos isso refletido nas estatísticas crescentes de divórcios e na prevalência de estilos de vida promíscuos. O fácil acesso à tentação, como através de aplicativos e sites, torna ainda mais desafiador resistir ao pecado. No entanto, é crucial reconhecer que o prazer do pecado é enganoso e destrutivo. Pode levar as pessoas a viverem vidas duplas, escondendo seus pecados dos outros e até de si mesmas. O pecado pode destruir relacionamentos e afastar-nos de nossas responsabilidades familiares e morais. Os orgulhosos, aqueles que se consideram autossuficientes e não reconhecem sua necessidade de salvação, enfrentam uma barreira significativa para a redenção. A salvação requer humildade, um reconhecimento sincero de nossa pecaminosidade e uma dependência total da graça de Deus. Aqueles que se apegam ao orgulho têm dificuldade em aceitar a necessidade de um Salvador, portanto, têm dificuldade em receber a salvação que é oferecida gratuitamente por meio de Jesus Cristo. A jornada do orgulho à humildade é essencial para a salvação. Somente quando abandonamos nosso orgulho e reconhecemos nossa necessidade desesperada da graça de Deus é que podemos verdadeiramente aceitar o dom da salvação.
A graça de Deus está disponível para todos, mas só pode ser recebida por aqueles que estão dispostos a humilhar-se diante dele e reconhecer sua total dependência dele.